Bíblia nos dá uma certeza maravilhosa e grande, que nós nascemos para adorar nosso Deus, né? Nascemos para adorar nosso Deus. O caminho certo, a porta estreita, né? Aqui em Jeremias 1, a partir do 4, olha o amor de Cristo por nós, né? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por o profeta. Então disse eu: ó Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aqui o Senhor, para Jeremias, chamou Jeremias para comandar aquele povo ali, né? Mas Jeremias disse que era uma criança. Não é que ele era uma criança, é que ele estava se sentindo pequeno, ele estava se sentindo incapaz, ele estava se sentindo que não conseguiria, porque a palavra de Deus ela é grande, ela é imensa, ela é poderosa, ela é eficaz. Então ele estava se sentindo pequeno diante daquela coisa tão maravilhosa que é a palavra de Deus. E aqui Deus está nos ensinando, dizendo que do ventre, né? A palavra ele formou, né? Desde o ventre já conhece. Então ele nos trouxe para a adoração a Ele. Cada um de nós temos algo na presença de Deus para fazer, que seja sentado no banco adorando, que seja no púlpito, que seja fora, que seja em qualquer lugar, nós temos que ser usado por Deus, né? Então Deus nos mostra, tem outros capítulos aqui na Bíblia que mostra que nós fomos chamados, cada um de nós somos vasos na mão de Cristo, né? Não sei falar, porque sou uma criança, né? Sou uma criança porque onde quer que eu te... Aí o Senhor diz a ele: mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar dizer, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Né? Então Deus tocou na boca dele para ele falar sobre a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela fala muito do que nós somos por dentro. Por isso que diz que nós somos a igreja. Nós temos que saber como que está o nosso coração, a nossa alma, nosso caminho diante de Deus. Todos que são usados na igreja, porque nós não somos usados só dentro da igreja, nós temos que ser usados por aí tudo onde nós andamos, nas cadeias, dentro dos hospitais, na rua, aonde que nós pudermos falar, ter uma oportunidade para falar da presença de Deus, nós temos que falar para salvar almas. Nós estamos aqui para ser usados por Deus. Nós viemos desse mundo para adoração a Deus, para adorar o nosso Deus, não adorar outra coisa, outro Deus, outra coisa, mas Deus já nos conhece no ventre nosso. Ele nos pôs no ventre de nossa mãe, né? Antes do ventre, ele já nos conhecia, ele nos amou. Então, esse amor de Deus é tão lindo por nós, tão lindo, tão maravilhoso, tão grande, que ele nos perdoa, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Ele nos chama a todo momento. Deus disse que Ele não tem, Ele não quer a morte do ímpio. Ele está fazendo de tudo. Ele faz de tudo para nós se arrepender dos nossos pecados, para estar diante de Deus limpo, né? Diante dele, em nome de Jesus, as ações sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificar e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor, segunda, dizendo: que é que vês? Eu disse:
Vejo uma panela fervente, cujo ferve faço está para a banda do norte. E disse meu Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias, convoco toda a família dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém. Conta todos os seus muros em redor, conta todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso. Deuses estranhos se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cingi os teus lombos diante, diz-lhe, tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante dele, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então ele estava falando para Jeremias, que ele veio para derrubar, para destruir, para edificar com a palavra do Senhor, né? Então, o que Deus, o Senhor estava falando para Jeremias? Que não era para ele temer aquele povo que estava contra, porque Deus estava pedindo para Jeremias levar a palavra para edificar, para derrubar, como diz ali, né? Para destruir, né? Mas aí, quando se faz isso, né, lógico que vinha contra aqueles que não era a favor a Deus, a favor a Jeremias, né, porque tem o contra, né, tem a luz e tem as trevas. Então Deus já disse ali para Jeremias, não temas, Jeremias. Então Deus está falando hoje convosco, com nós, não temas diante da dificuldade, não temas diante do povo que vem contra, das nações que vem contra, de uma doença que vem contra, de uma enfermidade, de um desemprego, de qualquer coisa, de uma dor, qualquer coisa que venha diante de ti. Não temas nada, de um falar, de alguém que fala algo, qualquer coisa que venha contra a tua vida. Não temas, confia no Senhor, né? Porque Deus está ali para cuidar. Então, como ele diz, o mal vem contra aqueles que estão fazendo mal, contra aquelas nações, contra aquela pessoa. Então, o que ele está dizendo ali para Jeremias? Falar e falar para o povo, como Deus hoje fala para nós também. Vem buscar o Senhor. É nos pés do Senhor, limpar o coração diante, porque, como ele diz ali da panela de pressão, o mal vem contra aquela nação, contra aquela pessoa, contra aquela cidade. Por isso que Deus já está pedindo ali, converta-te ao Senhor, saia do pecado, não ame outro Deus, né? Então, como ele botou nós no útero da nossa mãe, Deus nos conhece. Como ele é nosso Pai, ele quer que nós amamos só Ele, adoramos só Ele. É isso que Deus está nos querendo, nos falando todo o tempo, dizendo que nós temos que amar a Ele, somente a Ele, não outro Deus, outras pessoas, adorar, né? Não temos que adorar outras pessoas, adoração, Deus e coisa nada. Nós temos que, como tinha antigamente, tem hoje. E muitas cidades foram devoradas pelo fogo, foram devoradas pelo enxofre, por coisas ruins, ficaram só cinza, como Sodoma e Gomorra. Aconteceu isso por quê? Porque adoraram outros deuses, fizeram fornicação, fizeram coisas ruins, não saíram do pecado. Então Deus via isso, falava, eles não escutavam e acontecia isso. Então não mudou. A palavra de Deus não muda, dos antigos para cá é a mesma coisa. Está no pecado, Deus não gosta. Ele fala. Então ele, né? Ele vai ali e te mostra como ele manda em tudo. Manda em nossa vida, manda em nossa família, manda o poder dele sobre a terra, sobre a natureza, né? E por isso que tem muitas doenças, desde destruição, como teve aquela Covid.
tudo Deus faz. É como ele diz ali, não, eu não lembro o versículo agora, mas ele diz: eu fiz o bem e fiz o mal, né? Então, para acontecer alguma coisa ali, ele faz o bem e faz o mal, mostrando para nós como ele pode sobre a terra, sobre nossa vida. Não é nós, é Deus. É Jesus, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A força gloriosa dele é dele. Eu deixo essa palavra, Jeremias 1, né, de 4 em diante. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para a edificação da nossa vida, para toda a honra e glória do nosso Pai. Porque dele é o poder. Ele é glorioso, ele é grande, temos que adorar. E quando nós estamos passando por qualquer coisa, nós temos que adorar, ler a palavra, adorar, adorar, adorar. Continua adorando, seja na felicidade, seja na tribulação, seja na... E Deus vai trabalhando na nossa vida e ele vai dando-nos vitória. Em nome de Jesus, fico na paz do Senhor. Amém?